Som. Glória a Deus, queridos. Muito bom nós estarmos aqui nesse momento, né? Preparando para mais uma nevasca no mesmo mês. Glória a Deus que você está aqui para aquecer o teu coração com a palavra de Deus. Isso é muito bom. Convido você a deixar a sua Bíblia aberta no livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro espetacular. Você faz uma leitura em menos de 20 minutos, você lê o livro, você conhece a história, e tem uma lição tão poderosa, lições poderosas para a nossa vida. Nós somos o povo da fé, nós somos o povo que acredita, não somos? Somos chamados para viver em fé. E essa semana eu estava meditando na palavra esperança. Esperança. A palavra esperança no Antigo Testamento, no hebraico, ela tem um sentido. E a palavra esperança no Novo Testamento, no grego, tem uma pouca diferença. Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra esperança, no hebraico, é tikvah. E o que significa tikvah? Significa você se alegrar antecipadamente por algo que você ainda não tem. É uma alegria antecipada. Esperança, então, no Antigo Testamento, é uma alegria antecipada. Você não tem ainda na tua mão, mas você está tão feliz porque você vai ter. Eu não sei se vocês se lembram da época que vocês, quando eram crianças, e que o pai, a mãe, faziam uma promessa já no começo do ano: se você for bem na escola, você vai ganhar. Eu me lembro. Apesar de eu vir uma família, nós éramos bem pobres, né? E não tínhamos muitas regalias e brinquedos, mas teve um ano que meu pai estava num emprego melhor. E aquele ano meu pai me prometeu uma bicicleta. Eu tinha lá meus 7 anos. A primeira bicicleta. Ele prometeu isso, era tipo março, abril. Mas eu andei o ano todo na bicicleta que eu não tinha ainda. Por quê? Eu estava exercendo tikvah. Eu já estava me alegrando por algo que me foi prometido. Você já passou por isso? Você já teve um momento na tua vida que ficou naquela expectativa? No Novo Testamento, o Novo Testamento é escrito em grego, e a palavra em grego para esperança é elpis, que conota a fé de esperar algo que foi prometido, mas da palavra de Deus. Então Deus fala e você se posiciona, espera. E a palavra esperança nos dias de hoje? Quando a pessoa diz, eu tenho esperança. Boa parte das vezes que se diz que, eu tenho esperança, é só aquele tomara. Tomara que dê certo. Reduzimos a palavra esperança para um tomara. Acho que vai dar certo. Talvez, possivelmente. Né? A palavra esperança perdeu o seu significado. Então, muita gente que tem esperança, talvez dê certo. Eu pergunto para você está vivendo a esperança atual, que é a esperança do tomara? Ou você está vivendo a esperança bíblica? A esperança que é você já se festejar por algo que vai acontecer na sua vida, porque Deus falou. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Da forma que nós vivemos, a forma que nós encaramos as situações, a forma que nós entramos nas tempestades e nos desertos da vida, e a forma que nós saímos também. O livro de Ruth, eu vou ler o capítulo 1 todo com vocês. Vamos ler juntos para nós entrarmos nessa história e sermos abençoados. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e os 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ficaram lá. Olha o que acontece agora.
Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado por lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos, sem seu marido. Quando Noemi ficou sabendo que em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a terra. Assim, ela com as 2 noras partiram do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: voltem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada um de vocês que encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então elas começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que eu te deixes e não te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame Noemi. Melhor que me chame Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita, e chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Senhor, nós oramos, te agradecendo pela alegria que nós temos, Senhor Deus, de compartilhar a tua palavra de forma pública, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra nos alimenta, nos enriquece e nos direciona. E que o teu Espírito tenha toda a liberdade de comunicar a tua vontade às nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É uma história muito abençoadora para nós. Porque é a história de uma família que mora na Terra da Promessa. Você lembra? Já preguei vários domingos aqui a respeito da trajetória do povo que sai do Egito, atravessa o deserto atrás do quê? De uma promessa de Deus. E a promessa era para uma terra frutífera, uma terra abençoada, uma terra generosa. E o povo entra então na terra. Moisés morre, Josué assume, eles entram na terra, e agora, depois de Josué, a terra ela é governada por juízes. Deus levanta homens, levanta mulheres, cheios do Espírito Santo para governar. Mas é interessante que a terra da promessa, a terra da abundância, está passando por um tempo de seca, de fome. Não era para ter fome nessa terra. Não era para ter falta nessa terra. Afinal de contas, é a terra da promessa. Mas se você ler os textos bíblicos, você vai entender que pouco a pouco o povo vai se desviando do Senhor. E quando o povo começa a se desviar do Senhor, desvia-se também das bênçãos do Senhor. E aqui nós encontramos uma família
que está numa situação muito difícil. Imagine você estando numa terra onde a terra não está produzindo. Você não tem recursos agora, tua terra está seca. Você tem uma família para alimentar, você não tem alimento para você, para tua esposa, para os seus filhos. E esse homem, Elimeleque, ele toma uma decisão difícil, ele vai ser imigrante. Ele decide sair da sua terra, do meio do seu povo, sai da terra da promessa. Interessante que eles moram em Belém, e Belém quer dizer terra ou casa do pão. Belém literalmente significa casa do pão, e falta pão em Belém. Falta pão na casa do pão. E Elimeleque quer dizer, o significado de Elimeleque, o chefe da família, quer dizer, meu Deus, meu rei. Deus é o meu rei. Mas naquele momento ele não consulta a Deus para tomar essa decisão. Há momentos na nossa vida difíceis que nós agimos por ímpeto. Qual que é a saída mais rápida? Qual que é o caminho mais curto para eu sair dessa situação? Geralmente se tomam decisões rápidas em momentos de dificuldade. A Bíblia não mostra esse homem consultando a Deus. A Bíblia não mostra esse homem indo até o juiz da época para pedir. A Bíblia não mostra esse homem se reunindo com as autoridades da cidade, com os familiares. Ele simplesmente decide sair. Afinal de contas, está difícil, vamos sair para outro lugar. Mas para qual lugar que esse povo vai? Vai para a terra de inimigos. Moabe não é a terra da promessa. Interessante que se você ler a trajetória do povo no deserto, Deus já tinha falado a respeito de Moabe. Pelos moabitas não terem ajudado o povo no deserto, o Senhor já tinha declarado que Moabe não teria parte na terra. E que não haveria casamentos, não se misturaria o povo. E agora esse homem sai com a esposa e 2 filhos para passar um tempo em Moabe, porque Moabe tinha comida. Então parecia ser a decisão mais lógica, mais certeira. E quanto mais lógico e mais certeiro, menos se consulta a Deus, porque afinal de contas está tão fácil, não é? Para que consultar a Deus? Ele pega a sua esposa Noemi, e Noemi significa agradável, doce. É como se fosse hoje dulce, né? Uma pessoa que chama dulce, né? Do espanhol vem, é doce, né? Noemi quer dizer uma pessoa agradável, doce. Ele pega a sua esposa e pega seus 2 filhos. Interessante é o significado do nome dos filhos. Dá a entender que esses filhos nasceram de partos difíceis e complicados, porque o nome tinha muito a ver com isso. O nome de Quilion, por exemplo, é fraqueza. E o nome de Malom é doente. Talvez foram crianças difíceis, crianças que enfrentaram enfermidade e ganharam esse nome. Então ele pega a sua esposa, que é agradável, e pega o seu filho doente, pega o seu filho fraco e vai para uma outra terra. E o que acontece nessa terra? Esse homem morre lá. Ele saiu fugindo da morte, mas encontra a morte no lugar que ele buscou a salvação. Noemi fica sozinha com os 2 rapazes. Agora imagine no coração de Noemi, que é viúva, e agora está vendo os filhos tendo relacionamento com moabitas, mulheres que são fora da promessa de Deus. E que para o judeu, para o povo hebreu, era abominação o judeu se casar com uma moabita. E os meninos estão indo para as festas com as moabitas. E de repente, os meninos se casam com mulheres moabitas. Imagina a dor no coração de Noemi. E o tempo passa. E o que acontece? Seus filhos morrem também. Agora está Noemi com 2 noras. Porque elas saíram das casas e agora se apegam à sogra. Como que está a cabeça dessa mulher? O interessante é que como está a cabeça de Noemi, a gente encontra nos últimos versículos do primeiro capítulo, quando ela fala
que a mão do Senhor pesou contra mim. Ela fala que Deus está sendo contra ela. E ela, nas suas lembranças, né, porque se passaram 10 anos, ela está dizendo assim, eu saí de mãos cheias da minha terra. E de Moab eu estou saindo de mãos vazias. Mas interessante, ela não saiu por causa da fome? Como que ela saiu de mãos cheias? Está vendo como que o tempo às vezes engana a mente humana? Está vendo que muitas brigas, né, do homem contra Deus são brigas, né, discussões baseadas em fatos reais, mas são fatos que estão no pensamentos, que a mente pode estar enganando, que as situações podem estar enganando. Ela não saiu de mãos cheias. Ela não saiu de mãos cheias. Ela saiu na fome e na necessidade. E ela diz que Deus, então, se revoltou contra ela. E Deus tornou a sua vida muito amarga. Então ela diz, não me chamem de Noemi. Mudem meu nome para Mara, que quer dizer amargura. 10 anos de sofrimento transformaram a vida dessa mulher, que não quer mais ser chamada de Noemi. Eu não sou mais doce. Me chamem de amarga. O sofrimento tem o poder de mover corações, de mexer, de tirar estruturas. A palavra resiliência, que hoje é muito usado, né? A palavra resiliência hoje é muito usada na psicologia, no coaching, nas pregações. Então, você sabe o que é resiliência. Você já deve ter ouvido palavras sobre resiliência. Mas, por exemplo, há 40 anos atrás, a palavra resiliência não era usada para falar da força de pessoas em superar situações. Resiliência é uma palavra da física, que é a questão de um objeto, a força do objeto de voltar à sua condição normal, original, depois de ser colocada sobre um estresse, sobre uma pressão. Por exemplo, uma bola de plástico, né? A bola de plástico, você aperta, ela está sobre estresse, sob pressão, mas depois ela volta. Então, é um produto resiliente. Ferro, plástico, isso era usado, então, na física. Depois foi passado para a psicologia. Só que sempre se fala de resiliência no sentido de passar por algo ruim e depois voltar a ser a mesma pessoa. Mas você sabia também que resiliente é aquele que passa por algo muito bom e não deixa de ser quem é? E tem gente que não consegue ser resiliente também no sucesso. O sucesso muda muita gente. Não é só a fome. O excesso também muda as pessoas. A pessoa não sabe lidar com o sucesso, não sabe lidar com o dinheiro que veio a mais, não sabe lidar com uma promoção. Era uma pessoa antes e agora é outra. Não foi resiliente. Aqui nós vemos então Noemi sendo pressionada pela vida e culpando a Deus, dizendo: Deus pesou a mão sobre mim. Mas se você lê os primeiros versículos, você vê que tudo isso foi uma consequência de uma ação sem consultar a Deus. O homem não consulta a Deus, não se busca a Deus, faz o que dá na cabeça e depois, na hora da colheita, Deus não é bom para mim. Parece que nós queremos que Deus sempre dê um jeito nas situações adversas, de forma que não venhamos a sofrer. O sofrimento, então, quando tem algum sofrimento, é Deus que não me ama, é Deus que não está comigo. E nessa história, você vai ver que é por isso que o livro é o livro de Ruth, não o livro de Noemi, se bem que conta a história, né, principal de Noemi. Mas o livro é o livro de Ruth. Por quê? Porque nós vamos achar graça no meio da adversidade, não na vida de Noemi, mas na vida de Ruth, que era uma mulher fora da promessa. É uma viúva jovem, que podia voltar para sua casa, que podia ficar lá com a sua família original.
mas estranhamente se apegou à sua sogra. Numa terra pagã, ela não conhecia o Deus de Israel. Um lugar idólatra. Moabe, eles adoravam o deus Quemos, que a Bíblia menciona que em momentos extremos até o rei dos Moabitas sacrificou o próprio filho a esse deus. Uma terra pagã. E um lugar que sempre esteve em conflito com Israel. É de lá que está Ruth. Que mulher é essa, então, que ganha um livro na Bíblia? Porque Moabe, espiritualmente, ele significa, para essa história, lugar de decisões precipitadas. Eu não sei, talvez, se você já teve algum dia em Moabe. Um dia que você tomou uma decisão precipitada na tua vida e você começou a ver as coisas, né, se perdendo, quebrando, caindo na tua frente. E espiritualmente se chama Moabe. Moabe é o lugar onde nós começamos, por uma decisão própria, sem consultar a Deus, a gente começa a ver o nosso mundo ruindo ao nosso derredor. Essa mulher sofreu demais, perdeu o marido, perde os 2 filhos, está numa terra estranha, as coisas não acontecem como ela planejou, sonhou, e agora de quem é a culpa? A culpa é de Deus. A culpa vai de Deus. Deus pesou a mão, Deus não me ama. Nem todo lugar que oferece sustento oferece propósito. Nós temos que estar muito atentos a isso. Nem todo lugar que oferece sustento oferece propósito. Melhor é permanecer onde está difícil, mas é a terra da promessa. Estou comendo menos, mas é a terra da promessa. Eu estou vendo seca ao derredor, mas é a terra da promessa. Aguenta mais um pouco. Nem todo lugar que oferece sustento oferece propósito. Moabe podia ter comida, mas não tinha promessa. Belém estava em crise, mas ainda era a terra da aliança. Toda decisão que nós tomamos fora do centro da vontade de Deus traz sobre nós consequências. Noemi estava sofrendo essas consequências. Porque Moabe morre, Elimeleque, morre os filhos, fica viúva, fica sem descendência. A cultura da época é que a mulher, ela precisava ter um marido do lado. O marido é que mantinha a casa. O marido é que dava a segurança. Uma mulher sem marido é uma mulher sem futuro. Ela agora não tem marido, mas tem os filhos. Mas agora ela não tem mais os filhos, só tem 3 mulheres agora. O que fazer essas 3 mulheres? Que começou com uma tentativa de sobrevivência desesperada, agora é perda profunda. Quantas vezes nós já fizemos o mesmo? Quando a fome apertou, você muda a tua posição espiritual. Quando falta uma provisão, busca um atalho. Quando o ambiente fica difícil, fica selvagem, entra no deserto, troca o lugar da promessa por um lugar que aparentemente é mais confortável. É algo da sobrevivência humana. É algo da sobrevivência humana. Mas não se esqueça que nós não somos meros mortais. Nós fazemos parte do povo da promessa. Fomos conquistados, comprados, resgatados pelo sangue de Jesus. Servimos um Deus que nos ama e que tem propósito sobre a nossa vida. E que nos ama de uma tal forma que entregou-se assim por nós. Só que tantas vezes nós saímos dessa promessa e saímos dessa bênção porque nós nos achamos espertos demais. Nós achamos que nós somos bons o suficiente para determinar, para fazer as escolhas. E fazemos escolhas. E quando não dá certo, falamos que foi a culpa dele. Do Deus que está de braços abertos, dizendo, vem cá. Amo o texto do Antigo Testamento, quando o Senhor fala com Moisés, eis que coloco diante de vós 2 caminhos, o caminho da morte, o caminho da vida. Escolhe a vida. Escolha a vida. Mas nós temos o direito de escolher, a liberdade de escolher o caminho da morte.
Interessante, então, que a história de Ruth nos mostra o poder da redenção de Deus. Mesmo Noemi estando lá toda amarga, Deus levanta Ruth no meio dessa história. E quem é Ruth? Ruth é ninguém. Mas é um ninguém que se apega à promessa. Ela deve ter ouvido do seu falecido esposo a respeito do Deus de Israel. Ela ouviu da boca de Noemi certas vezes a respeito do Deus de Israel. Ela deve ter ouvido a história contada a respeito do Deus de Israel, que não era o Deus dela. Mas agora ela estava diante de uma mulher que estava voltando para a terra do Deus de Israel. Mesmo que Noemi estivesse toda descontente com a sua vida, ela ainda estava voltando. E ela se apega a essa mulher. Ela podia ficar lá, tanto é que Noemi diz para as meninas, fiquem, vocês são jovens, vocês vão se casar. Eu sou velha, não tem como gerar filhos para vocês casarem. Lá em Israel vocês vão ser estrangeiras, estranhas, olha, vocês são moabitas. Dificilmente vocês vão se casar. Em Israel nenhum homem vai querer se casar com uma estrangeira. Mas que coisa, o coração de Ruth é um coração diferenciado, porque a outra dá um beijo, sente a falta e vai embora. E agora fica só Ruth e Noemi. E Noemi ouve dizer que voltou a ter colheitas em Israel, em Judá. E ela está voltando. E com ela volta Ruth, a nora. E ela faz uma das declarações tão lindas, né? E essa declaração foi muito usada, ainda é usada em casamento, né? Convite de casamento, né? Amor, né? Entre o homem e mulher, mas na verdade é o amor de uma nora com a sua sogra. De se apegar ao coração, dizer, onde você for, eu vou com você. Onde você passar a noite, eu passo com você. O teu Deus será o meu Deus. Não é ainda, mas vai ser. E que Deus me castigue se eu não cumprir essas palavras. E ela se apega a Noemi. Escolhas espirituais mudam gerações. Não é o mais fácil. Porque o mais fácil seria ficar na terra dela. O mais fácil é voltar para a casinha dela, papai, mamãe, é jovem, encontra um outro rapaz moabita e segue a vida. É fácil. Escolhas espirituais mudam gerações. A escolha que você faz hoje determina a geração futura, seus filhos, as pessoas próximas. O Senhor nos colocou num lugar, queridos, onde nós somos vistos. Quando você aceita Jesus, quando você entra para a fé e você se torna cristão, agora você é um pequeno Cristo, as pessoas estão olhando para você e as suas decisões fazem diferença. As suas atitudes hoje como pai marcam seus filhos. As minhas atitudes como pai marcam a vida das minhas filhas. Eu tenho uma grande responsabilidade nesse mundo a respeito das formas que eu falo, a forma que eu corrijo. Eu preciso ser um grande exemplo. Não é para você, não. Eu tenho que ser exemplo dentro da minha casa, porque tem uma geração ali. E quando olham para mim, tem que saber. É assim que se faz. É assim que se toma uma decisão. Eu já passei por momentos muito extremos na minha vida. Mas eu me lembro uma vez que a Carol me disse, pai, toda vez que eu estou numa dificuldade, eu lembro de você, porque o barco está afundando e você está sorrindo, e você está dizendo, vai dar certo. E não é que deu. Sempre vai dar, porque a nossa fé é para ser vivida, não é para ser falada. A nossa fé nós temos que viver. Nós temos que aprender a desfrutar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O poder da vida, o poder de abençoar. É para hoje, é para agora. Você pode achar que é loucura, mas alguns aqui sabem que o meu carro deu problema de novo esses dias atrás. Levei 3 mecânicos em 3 oficinas, vai ter que fazer o motor, vou ter que trocar uma peça. O mais em conta que eu achei, $5.800. Cash. Tem que ser pagar antes ainda. 3 dias de oficina.
Lá em Manhattan, na 10ª Avenida, parei o carro, abri o capô, pus a mão no motor e orei e declarei. Orei e abençoei meu carro. Falei, Senhor, não aceito isso. Primeiro, já não tenho dinheiro para pagar desse jeito. E segundo, eu preciso desse carro para trabalhar. Orei, fechei o capô e continuei rodando com aquele barulhinho que estava me incomodando. Era um tec, 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 tec. Aí um amigo da Flórida falou, eu te arrumo esse dinheiro, já mando um cheque da minha empresa, já vou pagar, não fica com o carro assim não, eu vou te ajudar. Peguei o contato do dono da oficina, passei para esse meu amigo, ok, entre em contato com ele, manda o cheque direto para ele, depois eu te pago. No outro dia eu estou lá em Manhattan esperando o passageiro, estava lá respondendo o orçamento, com o carro ligado, estava muito frio respondendo e tal, e estou respondendo o orçamento. Quando vê, não estou mais ouvindo barulho. Sabe que é o barulho da cidade? Saí do carro, pus a orelha assim, perto do capô, não estava fazendo barulho. Entrei no carro, desliguei o carro. Liguei o carro de novo, saí. Pela 3ª vez, desliguei o carro, saí. E comecei a dar glória a Deus. Já peguei o telefone, já liguei para o meu amigo. Não, manda dinheiro. Não, mas será que... Não, não tem, não vai voltar. Isso aqui já... O Senhor já mandou um anjo, já consertou esse carro. Eu preciso viver pela fé. Eu preciso acreditar que Deus faz o impossível. O Deus que ressuscita a morte não vai consertar um carro. Graças a Deus ele não tinha mandado ainda. Já liguei para o mecânico e desmarquei. Era para uma segunda-feira. Eu falei, olha, não vou. Ah, o que aconteceu? Eu falei, o carro tá bom. Não, mas é... Eu falei, o carro já está normal. Tá bom. Eu ficou meio chateado, lógico, né? Nós precisamos viver um outro nível de fé. Nós precisamos viver um outro nível de fé. Chega de viver baseado no natural. Chega de tomar decisões de ir para Moab porque está ruim aqui agora. Se Deus não falar com você, não se mova. Se Deus não te liberar, não vai. Fique em Israel, fique em Belém. É a casa do pão, mas não está tendo pão, mas Deus falou que vai ter. Esperança. Se alegre pelas coisas que vão acontecer. Há promessas de Deus sobre as nossas vidas. E muitas vezes, ao invés de nós corrermos para a promessa, nós estamos correndo da promessa. Toda vez que você não crê, toda vez que você decide fazer do seu jeito, você está fugindo da promessa. Ruth é uma jovenzinha moabita de uma terra pagã que entendeu um pouquinho da oportunidade que ela tinha naquele momento. Ela abraçou aquela mulher. Você está indo para a terra da promessa, eu vou junto. Ainda que Noemi queria, na verdade, acabar, né, com a sua fama de ser uma pessoa agradável, já estava sendo azeda, mas ela seguiu essa mulher. Ruth, então, não troca apenas de cidade, ela troca de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Uma decisão espiritual cria situações novas na sua vida. Não é porque toda a vida você foi daquele jeito que isso vai continuar sendo. Deus tem uma nova vida para mim e para você. Eu estava falando isso lá aquele dia no nosso encontro de casais lá em casa. A respeito de a pessoa que diz, quando eu casei, quando nós nos casamos, você sabia que eu era assim. Você não é uma rocha, você não é um mineral. Você é um ser humano. E nós podemos ser transformados. E somos transformados. A palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo é novo, é nova criatura. Eu sei que você deve ter tido uma história com seu pai, com a sua mãe, com a sua infância.
Se nós abrirmos aqui, todo mundo vai ter história para contar, histórias de fracasso, de rejeição, de alcoolismo, de dependência, de enfermidade e tudo isso. Mas nós não precisamos ficar presos ao passado. Podemos ser novos, uma nova criatura, onde as pessoas que nos conhecem vão olhar e vão dizer: Deus é poderoso na vida dele, eu quero esse Deus também. É isso que Ruth agora quer na vida dela, que é novidade. Por causa da decisão de Ruth, olha o que acontece. Você sabe que ela vai, então, eles entram na terra, chegam, a terra que era de Noemi já não é mais dela. Alguém tomou posse. Acontecia isso na época. Ela precisava de alguém para resgatar a terra, mas quem? Ela se lembra que ela tinha um parente. E Noemi manda a Ruth, então vai lá na casa, na terra de Boaz. E como nós estamos com fome, vai catar da colheita, do que cai. Isso é lei do Senhor, que o povo hebreu, na colheita, não colhia as extremidades da plantação e também eles não podiam colher do que caía no chão. O colhedor vinha, se alguma coisa caísse, uma espiga de milho, por exemplo, caísse no chão, não podia catar. Por quê? Para que os pobres e miseráveis tivessem o que comer. Note que Ruth, ela é humilde. Ela vai lá fazer o trabalho dos pobres e miseráveis. E está lá colhendo espiga, trigo, tudo que caía no chão. E é lá que estava o parente de Noemi, que seria a pessoa que poderia resgatar as terras para ela. E pelo fato de a história delas tomar conhecimento ali na cidade, ele olha para aquela mulher com outros olhos. Fala, mas que mulher excepcional. Podia ter ficado em Moabe, podia ter ficado com pai e mãe. Ela decidiu cuidar de Noemi. Decidiu acompanhar Noemi mesmo no tempo da amargura de Noemi. E ela está aqui se submetendo, se humilhando, trabalhando o dia todo, colhendo o resto para levar, para sustentar Noemi. O resto da história é que ele se apaixona por Ruth. Ele vai ser, então, o resgatador. Mas tinha outra pessoa que estava à frente, um parente mais próximo, que poderia pegar aquele campo. Então, eles vão diante lá do fórum, do cartório da cidade, que era o portão da cidade. E Boaz, ele chama aquela pessoa que tinha mais direito do que ele, que era mais próximo, e diz, olha, tem terras para ser resgatadas. E o outro homem diz, olha, eu quero. Quem não quer um negócio desse, resgatar a terra a preço baixo? Só que tem uma condição no contrato, letras miúdas, conforme a palavra diz. Resgate a terra, mas cuide das mulheres. Cuide de Ruth, cuide de Noemi. Ah, não, então eu não quero. Aí Boaz tem a condição de resgatar as terras, se casa com Ruth. E o bonito dessa história, que nós falamos que escolhas espirituais mudam gerações, e o fato de Ruth ter caráter, o caráter atrai favor. O caráter atrai o favor. Ela não deixou de ser quem ela era no meio da dificuldade, se humilhou. Por causa da decisão dela, nasce Obed. Eles têm um filho chamado Obed. Depois, a segunda geração, nasce Jessé. E de Jessé nasce, sabe quem? O rei Davi. E da linhagem de Davi nasce quem? Jesus. Ela não era da promessa, gente. Ela era uma mulher pagã. Uma mulher de Moabe, fora da aliança, fora da bênção. Mas que entra na linhagem. Por quê? Abraçou com esperança. Teve os seus momentos difíceis. Foi sábia, foi humilde. Era estrangeira, era viúva, não tinha recurso e não tinha perspectivas. Mas eu quero ler com vocês Efésios capítulo 3, 20 para a gente terminar. Efésios capítulo 3, versículo 20.
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós servimos aquele que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. É esse Deus que nós servimos. Está difícil hoje, está complicado hoje, parece impossível. Ele é bom nisso. Deus é bom nisso. E Deus nunca desperdiça a humildade, viu? Que mulher humilde foi Ruth. Que mulher humilde foi Ruth. De catar resto de comida, se posicionar para manter Noemi. Deus não desperdiça a humildade. Está difícil? Não deixa que a dificuldade te torne uma pessoa de coração duro. Parece impossível? Não deixe que a impossibilidade transforme você numa pessoa que vai se quebrar, se dobrar. Aproveite as oportunidades. E toda vez que você encontrar uma porta de humilhação, não hesite em entrar por ela, viu? É o que Jesus falou. Te bateram na face direita, oferece à esquerda. É uma porta de humilhação. Para os homens é uma porta de humilhação. Te obrigar a caminhar uma milha, vai correndo 2. Isso é humilhação. Mas Deus não desperdiça a humildade. Não foi desperdiçado na vida de Ruth. Você pode muitas vezes estar enxergando só o capítulo que você está lendo. Deus enxerga o livro todo. Não tome decisões precipitadas. E se tomou no passado, Deus é o Deus que interage. Porque Noemi poderia ter terminado a vida lá. Mas graças a Deus levantou-se uma Ruth. Eu declaro que em nome de Jesus se levantem Ruths na sua vida, viu? Para te pegar no momento da tua amargura. Para trazer doçura no meio dessa amargura da vida, do choro, do clamor. Que Deus levante Ruths. E que vocês sejam Ruths. E que eu seja Ruth. Na vida daquelas pessoas que estão em amargura. Abraçar e dizer, não, vamos junto. Que tiver que catar resto de comida para você e me humilhar, eu me humilho, eu te sirvo. Mas essas atitudes geraram consequências que chegaram até nós, porque fazem parte da linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos colocar de pé, vamos orar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Antes da exaltação, muitas vezes vem a humilhação. Talvez você está passando no tempo agora dos campos secos. Não abre mão da tua fé, não. Talvez você tenha orado e não haja respostas. Não abra mão da sua fé, não negocie a sua fé. Talvez você está num desconforto e esse desconforto está prolongado. Não abra mão da sua fé. Mantenha a esperança. Mantenha a esperança, Senhor. Acende no nosso coração, Senhor. A verdadeira esperança, Senhor, Deus, que nos faz nos alegrar de antemão. A esperança, Senhor, de mesmo não termos chegado lá, nós já estamos felizes porque sabemos que chegaremos, Senhor. Renova, Senhor Deus, a nossa fé, Senhor Deus. Renova a nossa esperança, Senhor. Para que possamos viver diferentes nesse mundo, Senhor. Debaixo da opressão, debaixo do deserto, das tempestades. Pai, que sejamos o povo da fé, da esperança, Senhor. Nós viveremos coisas maiores e melhores a cada dia. Nós seremos, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que serão como, Senhor Deus, referência, Senhor. Pai, nós veremos as nossas gerações sendo abençoadas, ó Deus. E nós abençoamos, Senhor. Pai, abençoamos, Senhor, aqueles que estão próximos a nós, ó Deus, nossos amigos, a nossa família, Senhor. Viveremos e cada vez mais milagres, Senhor. E eu não duvido daquilo que o Senhor tem fazendo na nossa vida, porque o Senhor tem feito tantos milagres, eu tenho visto e experimentado, e eu quero declarar sobre essa igreja, sobre cada vida, Senhor, um tempo, Senhor Deus, de colheita, Senhor, um tempo de avanço, Senhor, um tempo, Senhor Deus, onde os milagres, Senhor, serão vivenciados em cada família. Começa em nós, ó Deus, começa em nós, Senhor.
Em nome de Jesus eu oro e abençoo a tua vida, meu irmão. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Dá um abraço a quem está do seu lado.